Na última live que eu fiz, eu falei sobre composição e um dos elementos que a gente pode utilizar para trabalhar a composição, né? A gente viu algumas regras de composição e um dos elementos que a gente pode trabalhar, além da luz, é a questão da cor. Tendo em vista que isso é um elemento de composição, a gente tem a responsabilidade de escolher como a gente vai utilizar essa cor, né? A gente tem a responsabilidade, a gente vai usar uma gelatina rosa lá atrás para fazer um efeito, né? E uma cor vermelha, que são cores análogas, né? Nos padrões aditivos e subtrativos. Ou se a gente não vai utilizar cor, vai fazer uma imagem em preto e branco, um filme ou uma fotografia. Isso tudo está na responsabilidade de quem está produzindo a imagem ou na equipe que vai produzir essa imagem. Eu falo na questão de equipe, que serve muito para cinema e também serve para fotografia. Você pensar que um ensaio de moda, uma produção de moda, tem uma gama de pessoas trabalhando para aquilo chegar num resultado satisfatório, né? Então você tem cabeleireiro, maquiador, você tem figurinista, você tem um fotógrafo, você tem o estilista, né? Você tem toda uma equipe trabalhando para chegar naquele objetivo, né? naquele propósito de fazer aquele material. E, assim como na composição, a gente precisa gerar algum sentimento, gerar algum valor para quem vai ver aquilo, né? Para que aquela pessoa seja atingida. O que isso significa? Se você vai vender, né, imagina, puxando para a moda novamente, se você vai vender roupa infantil, né, se você tem uma linha de roupa infantil, você vai trabalhar uma paleta de cores para poder vender essa roupa. Geralmente é mais colorida, tem personagem, né, tem bonecos, tem um corte diferente. Se você vai vender uma moda mais adulta, né, talvez uma moda que tenha uma coleção com viés, digamos que militar, né, calça camuflada, roupa com botão, você vai ter uma outra estética, né, que vai compor essa narrativa para vender esse produto. E o mesmo vale para um filme, o mesmo vale para um trabalho audiovisual, um comercial. Então, se você for fazer um comercial para uma cafeteria, né, o café ele é marrom, você vai ter aqueles tons mais terrosos trabalhando em cima daquela construção, daquela narrativa. Essa questão de cor é importante, está sendo trabalhada na pré-produção, seja um ensaio, seja uma propaganda, seja um filme. Então tudo isso é pensado. Então imagina que você vai fazer um ensaio, você vai sair, tirar o dia para fotografar, que seja paisagem. Você tem que pensar, você tem que pesquisar, você tem que estudar aquela paisagem, né? Às vezes a experiência vai facilitar isso, vai encurtar esse seu tempo. Mas você precisa entender o que você vai fotografar para poder trabalhar essas cores, para poder pensar nessas cores. Um exemplo que é muito comum aqui na cidade do Recife é a Rua da Aurora, que tem uma gama de prédios que o pessoal fotografa, né? Tem aquela paleta de cor toda colorida, você tem aquele céu azulão. Se você for fotografar num dia nublado, você vai ter um outro efeito. Mas é bom você pensar tudo isso na pré-produção para você poder fazer. Porque dentro dos padrões de cor, né, se a gente for falar em cor, a gente trabalha basicamente com 3 padrões. A gente tem um padrão aditivo, que é esse padrão de cor-luz, né? A gente está fazendo imagem de celular, a gente tem um padrão de cor. Então a cor ela vai se relacionar de certa forma umas com as outras. A gente tem um padrão de cor subtrativo, né, que é o padrão de cor de impressão, né, de tinta, que a gente vai ter também uma relação entre cores, né? Você tem um disco cromático que ele vai se comportar de maneira diferente do que o do padrão aditivo, e a gente tem o padrão artístico, né, que é o RYB, que é aquele que a gente aprende lá no maternal, né, que é vermelho, as cores primárias são vermelha, amarela e azul. Aí, conforme você vai misturando as cores, você chega num resultado de cor. Como você está trabalhando, como você tem esse padrão de cor para trabalhar, se você for estar pensando que você vai manipular essa imagem de maneira
no padrão de cor aditivo, de cor luz, você consegue fazer esse ajuste na pós-produção com mais facilidade se você tiver esse estudo dessa cor. Então tem cores que elas são análogas, elas são próximas no disco cromático, está uma do ladinho da outra. Então você consegue alterar essa cor, essa matiz, né, essa região predominante dela, para uma região que está próxima, ou acima ou abaixo. Exemplo disso, eu estou com uma luz aqui que ela emite uma cor magenta. Né? Essa cor magenta aqui, num padrão de cor aditivo, cor luz, né, vídeo, computador e etc., ela é uma cor secundária, ela é mistura do vermelho com azul. Então, na pós-produção, eu poderia alterar essa cor aqui de magenta para azul ou alterar essa cor aqui de magenta para vermelho. Eu consigo fazer esse ajuste na pós-produção com uma certa tranquilidade. Existem outros parâmetros que vão influenciar, né, a qualidade do vídeo, captação, que vão influenciar se você vai conseguir fazer esse ajuste com precisão, certo? Mas eu não consigo transformar essa cor magenta em verde, por exemplo, que é a cor complementar no sistema aditivo. Então, você precisa ter o domínio, você precisa entender como é que você vai fazer a sua composição para na pós-produção você poder fazer esses ajustes, Lucas. Então, se você for fazer uma foto da Rua da Aurora um dia nublado, você não vai conseguir transformar aquele céu branco em azul. A não ser que você use um Photoshop, né? Recortar, fica um negócio muito artificial. Mas você consegue, se você for fotografar o céu azul, você consegue fazer o ajuste de transformar, puxar o azul um pouco para o ciano, né? Jogar um pouco de verde. Que inclusive está até em alta, em moda, né? O pessoal bota o céu joga um pouco de verde no céu, que ele fica aquele ciano, né? Aquela cor diferente, né? Fica um céu diferente, fica um pouco, de certa forma, atrativo, porque você não está acostumado a ver daquela forma, e, consequentemente, você altera as outras cores na imagem também, utilizando esse filtro. Você pode gerar essa identidade na sua imagem, na sua fotografia, trabalhando na paleta de cor na pré-produção. Você pensar a cor antes de fotografar e ter esses elementos, trabalhar a cor como elemento na sua imagem, elemento de composição, certo? Continuando, o que é importante também vocês saberem, que a fonte de luz, ela interfere diretamente na cor, né? na reflexão de cor de um objeto. Dependendo da cor que ela está sendo emitida, você vai ter uma percepção sobre aquele objeto. E sua câmera, né? O seu equipamento, ele vai registrar aquilo de certa forma. Então, exemplo, a minha pele, né? Eu tenho um tom de pele que é puxando para o marrom, para o amarelo, né? Uma cor, vendo aqui no vídeo, e eu tenho uma cor roxa entrando aqui atrás, magenta entrando aqui atrás. Então eu não vou conseguir alterar essa cor depois para ficar no mesmo tom de pele, na mesma cor que está aqui no meu rosto. Então, dependendo da fonte luminosa que você for utilizar para poder trabalhar, você pode estragar a sua fotografia ao invés de criar uma identidade ou dar uma essência, né, na sua imagem. Respondendo Lucas, né, mas tem que ter cuidado na hora de jogar esse verde para não virar muito Matrix. Exatamente. Se não for a sua intenção, né, é sempre bom ponderar. Se você não tem uma sequência ou um propósito de trabalho para ter essa construção, essa narrativa, essa estética, você acaba destoando, acaba não ficando algo interessante, né? Então, se você trabalha muito essa questão do verde, se você tem uma linguagem que pede isso, trabalhe. Agora, se você está nada impede também de você experimentar, mas cuidado, sejam ponderados, experimentem, mas tomem cuidado para não ficar algo muito gritante. Existem alguns fotógrafos de moda que eles trabalham com cores saturadas, super vibrantes, né? Que você bate o olho, aquele amarelo, aquelas cores muito intensas. Mas isso já é pensado na pré-produção. É a proposta daquela coleção, é a proposta daquele ensaio, é a proposta daquele projeto ser daquela forma.
Você imagina que uma coleção para o verão, ela trabalha cores muito mais vibrantes, muito mais alegres, muito mais coloridas do que uma coleção para outono ou inverno, né? Outono vai trabalhar as cores mais pastéis, algo mais cinza, mais marrom, cores diferentes do que uma coleção de moda para o verão ou para a primavera, né? Então a gente tem, como eu falei, né? A cor é um elemento de composição. Você vai estar trabalhando a composição da sua imagem, né? Do seu plano, do seu projeto. Você precisa pensar isso, né? Quanto melhor você trabalhar isso, pensar isso na pré-produção, mais sucesso você vai ter na sua fotografia, ou no seu filme, ou na sua produção audiovisual, certo? E você precisa entender dos padrões de cores. Por que é importante essa questão dos padrões de cores também? Quando a gente fala em vídeo, a gente está pensando em padrão de cor aditivo, cor-luz. Mas quando a gente vai montar um cenário, a gente vai estar pensando em padrão de cor subtrativo, tinta. Então você precisa construir esse cenário pensando na iluminação que você vai fazer, isso no caso de cinema e produção audiovisual, para ter uma certa relação, não ficar algo destoante ou discrepante. Exemplo que a gente tem muito é arquitetura também, quando a gente vai compor um ambiente, quando a gente quer transpor, né, esse trabalho de cor, psicologia das cores num ambiente, deixar um ambiente mais calmo, mais agitado ou produtivo, a gente vai trabalhar as cores, né, dependendo do efeito psicológico que essa cor vai dar no ambiente. E esse trabalho de cenografia, arquitetura, ele trabalha muito colado com essa parte de cinema. Eu fiz um ensaio há um tempo atrás aqui em casa, que eu queria trabalhar a questão do azul, né? Que eu tinha trabalhar um contraste de cor quente e frio, né? Então eu tinha a pele da modelo, que ela trabalha, tom de pele, trabalha uma cor quente, né? Um amarelo, né? Essa cor de pele é uma pele clara. E eu queria fazer um contraste, né? Fazer a cor de contraste de temperatura, ter o quente e o frio. Então eu remodelei todo o ambiente, troquei roupa de cama, né? Livro, acessório, tirei tudo para que todo o ambiente tivesse elementos azuis. Livro azul, caneta azul, travesseiro azul, roupa de cama azul, tudo que eu podia colocar azul, eu coloquei. E o assunto, né, o modelo que estava fotografando, ela estava com uma roupa neutra, uma roupa branca. Então eu consegui construir, trabalhar de uma forma estética, o ensaio utilizando cores. Vocês podem pensar nisso também, essa questão dessa relação dos contrastes de cor, que é algo que eu quero falar um pouquinho agora. É uma relação que você vai ter, uma possibilidade de composição que você tem para poder contrastar, né? Você pode realçar alguns elementos, né? Você pode compor aquela imagem. Então você pode trabalhar de forma, exemplo, monocromática, que é você escolher uma cor e trabalhar ela todos os tons, do mais claro, né? Vamos dizer que eu vou trabalhar com a cor vermelha, eu vou trabalhar com um rosa claro, né? Aquele rosinha bem clarinho, aí eu venho escurecendo, né? Um rosa, um rosa um pouco mais escuro, um vermelho mais escuro, um vinho, um bordeaux, né? E um vermelho escuro próximo ao preto. Então eu tenho uma gama de cores, né? De possibilidades de cores, dentro de uma gama de tonalidades de cor, dentro de uma única cor, dentro de um único espectro, dentro do vermelho. Eu consigo fazer isso, né? Voltando ao exemplo do Matrix, o Matrix ele faz isso. Quando ele está na Matrix, dentro invadindo o servidor lá, ele tem aquela tonalidade verde, tudo é esverdeado, o céu é verde, a roupa é verde, tudo tem uma gama de verde em cima. E quando ele está fora da Matrix, na vida real, ele tem a questão do púrpura, né? Tudo tem a questão da cor púrpura na imagem. Então as roupas têm um tom azul púrpura, né? Um azul clarinho. Todo o cenário ele trabalha de maneira mais monocromática para poder trabalhar essas cores. Na fotografia a gente consegue trabalhar isso de forma mais tranquila, né? Dá para fazer até pelo celular. Você não precisa de ter tanto recurso para fazer esse ajuste na imagem. Você pode usar programa de edição de imagem, tipo um Photoshop, um Lightroom, né?
o Affinity, tem alguns programas que te possibilitam fazer essa correção, esse ajuste, ou até essa manipulação de imagem, de cor. Já para cinema, audiovisual, você precisa de um equipamento mais possante, já que você vai trabalhar com vídeo, né? Imagina que são várias fotos dentro de um segundo, você tem que tratar foto por foto. Você já vai ter um trabalho que é responsabilidade do colorista, né? Que é um profissional voltado para fazer essa cor, esse trabalho, né? E voltando um pouquinho sobre o contraste de cor, a gente pode fazer essa questão do monocromático, a gente pode trabalhar a questão de contraste análogo, né? Você tem cores próximas, então eu vou fazer uma composição análoga, eu vou trabalhar as cores próximas. Se eu vou trabalhar com uma analogia, né? uma paleta de cor análoga ao azul, eu posso usar um ciano, né? Ou então talvez até um magenta, eu consigo fazer no padrão aditivo essa similaridade. Se eu for para o padrão subtrativo, eu vou pegar o azul, vou trabalhar com verde, talvez trabalhar com roxo. Você tem outro padrão de cor, outras cores para se trabalhar nessa paleta. Tá? Você também tem a possibilidade de fazer o contraste de cor em tríade, né? Você vai fazer o espaçamento na mesma distância dentro do círculo cromático. Então você consegue trabalhar um azul, amarelo e vermelho, né? São cores equidistantes. Você consegue fazer essa construção. Geralmente é mais difícil de você montar ou pensar num cenário com esse tipo de construção. Dá mais trabalho você fazer isso. No cinema, também a cor ela é muito utilizada para caracterizar, né, sentimento e personalidade. Então, se você tem um personagem no filme que ele é mais alegre, né, ou que ele está mais alegre, ele geralmente vai estar vestindo ou vai estar aparentando ter cores, ter vestimenta mais colorida, né, mais saturada, né, com mais ênfase em cor. E se você tem um personagem que ele está triste, né, que ele representa uma tristeza, ele vai estar com cores mais pastéis, mais neutras, né, mais cinza, mais marrom. Isso é muito trabalhado, que você já bate o olho e já tem uma linguagem, né, incutida em cima dessa percepção, né, dessa percepção do espectador. Então isso é muito bem trabalhado. Quem vai estar pensando, né, quem vai estar nessa equipe, junto com figurino, vendo cenário, vendo cor, vendo paleta de cor, no cinema é o diretor de arte. Ele vai sentar, vai ver paleta de cor, vai ver como vai ser composta aquela cena, vai trabalhar tudo isso. E o diretor de fotografia, o Director of Photography, né, o DOP, que eu botei nessa postagem ali embaixo, você percebeu que tem um DOP e o AC, né? O DOP ele vai fazer justamente a iluminação da cena, ele vai ver essa direção de câmera, como é que vai ser feita essa movimentação. E ele precisa iluminar muito bem, saber com que tipo de temperatura de cor que ele vai trabalhar com as luzes, como é que ele vai fazer isso, para que esses elementos, né, essa parte de figurino, essa percepção visual do personagem seja bem vista, bem compreendida para quem vai assistir essa produção. E outro detalhe também que é importante quando vocês forem trabalhar a fotografia de vocês ou a produção audiovisual, que a cor ela é muito ligada à cultura onde ela está envolvida. Então, se você for assistir um filme coreano ou um filme asiático, talvez você não entenda certas coisas ou ache algumas imagens meio esquisitas, porque ele vai trabalhar a questão de cor que ela define aquela cultura, né? Que as pessoas vão entender aquela cultura. E se você for ver algo mais ocidental, você consegue ter essa percepção melhor. Então tem muita coisa em filme, que está tendo essa explosão agora de filme coreano, né? Esses outros filmes que tem, que estão virando blockbusters, né? Estão ficando famosos. Eles têm uma cor às vezes um pouco diferente, eles têm um ritmo diferente, isso é tudo ligado por conta da cultura, onde é que para quem vai consumir aquilo, tem essa questão cultural, né? É um filme muito bom, né? O pessoal vai rir ou vai me xingar, que eu vou recomendar para vocês assistirem,
é o Kung Fu Panda, que é uma animação, é um filme em 3D, animação da DreamWorks, né? E ele tem a parte de fotografia dele, apesar de ser uma animação, né, que as pessoas têm às vezes um preconceito de desenho animado, não é filme, né, é para criança. Ele tem uma história muito legal, né, de superação, e ele tem uma fotografia que eu acho fantástica. Assistam depois, eu vou comentar algumas coisas que talvez vocês não tenham percebido, mas ele trabalha muito bem essa questão de cor. Do início do filme, né, ele está sonhando em ser o herói da cidade, né, ele é feito meio que em desenho animado, né, elemento gráfico, não é 3D, e ele trabalha sempre essa questão ele começa muito monocromático, né? Então você começa a ver que aquilo, você já percebe que aquilo não é uma realidade. Você já sabe que o personagem é um panda em 3D. Então ele começa o filme com desenho animado. Ele começa com essa ideia de cor, né? Ele trabalha muito vermelho e preto. Ele começa muito monocromático. E para destacar, né? A hora que ele pega a espada, uma arma lá, a espada é verde, né? Ela faz um contraste de cor complementar, ela está extremamente oposta, né, no disco cromático, que a espada é verde. Então, vermelho e verde, na hora você salta e vê que aquilo é uma espada, é uma arma poderosa e vai salvar todo mundo, né? Aí ele faz lá o efeito, parará. Aí trabalha do monocromático para o análogo, né? Que você tem a questão do vermelho, do laranja, né? Ele trabalha muito em cima dessa paleta de cor. Aí ele acorda, tudo normal, cores normais, luz, sol, tudo normal, bonitinho. Toda vez que o mestre Shifu, né, que é aquele roedor, não sei que bicho é aquele, né? Guaxinim, sei lá, vai falar com a tartaruga e é alguma coisa ruim, a imagem ela fica esverdeada para dar certo mistério, certa tensão. Então, quando a tartaruga vai se despedir, a imagem está esverdeada. Quando ele vai falar com a tartaruga passar uma notícia ruim, a imagem está esverdeada. Tudo tem essa atmosfera que passa isso para o espectador de forma sucinta. É incrível. Quando vai se visitar o vilão do filme na cadeia, a cadeia é um lugar ruim, é obscuro. Então eles trabalham muito a cor azul. Então é tudo azul e quando ele quer fazer um contraste maior, ele trabalha o vermelho, que é justamente as tochas, o fogo. Mas é tudo predominante azul, para passar uma frieza, para mostrar que a prisão é um local solitário, para mostrar que a prisão é um local frio, que não tem gente, humano, não tem nada disso. É divertido essa cena, né? E o olho ele é laranja, vermelho, de fogo, para fazer justamente esse contraste, né? Que ele tá preso, tá solitário, mas ele tá incutindo todo aquele ódio dentro dele. E sempre quando tem luta, batalha, volta, tem muita cor, tem uma saturação um pouco maior nas imagens em relação a todo o filme. Na parte da ação, você tem esse estímulo visual de cor, de saturação. Outra parte que é engraçada também, que eles trabalham, né, quando ele está fugindo, né, quando tem as cenas de perseguição, você também tem uma mudança de tonalidade, né? Você tem alguns tons mais cinza, né, mais acinzentados, quando eles vão enfrentar o vilão do filme e eles vão ser derrotados. Então você já tem isso no filme, que é dar uma tensão de que o bicho é muito forte, eles vão perder e etc. E quando eles retornam todos machucados, também tem um peso, uma tensão, algo, como é que fala? Trabalhando a cor vermelha, né, de dor, uma coisa mais pesada. Então eu recomendo que vocês assistam o filme, que vocês vão começar a observar as cores, né? Você tem uma cena mais esverdeada, uma cena mais clara, a hora que o panda quer fugir, que ele sabe que vai ser derrotado, que está com medo, é esverdeada a cena. Você tem essa questão psicológica que você, antes de ver a cena, você já começa a imaginar o que vai acontecer. Ele já vai te informando o que vai acontecer, sem falar nada, uma linguagem não verbal. É bem interessante. Então vamos lá, Kung Fu Panda. E outro filme que eu gosto muito, que eu recomendo sempre para meus alunos, é o Constantine, né, que acho que é de 2005, que é com Keanu Reeves, que é muito bom também. Acho um filme completo em relação
essa questão de trabalho de cor. Ele consegue fazer todos os contrastes de cor, né? Monocromático, análogo, contraste quente e frio. Ele consegue fazer contraste triádico. Ele faz. O filme é fantástico, é completo essa parte de cor. Então, Constantine, para quem gosta de um filme policial, aventura, e Kung Fu Panda, para quem quer se divertir, que o filme é bom. Certo, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Então, só para recapitular aqui, para encerrar, né? Cor, você tem que pensar como elemento de composição, sempre trabalhar na pré-produção. Deve ser pensado antes de fazer um ensaio, ou produzir, ou gravar, ou captar o filme, ou o audiovisual que você vai fazer. Deixa eu ver se eu consigo regular aqui a luz. Tá. Você tem que pensar nos padrões que você vai trabalhar, se é aditivo ou subtrativo. E em cima disso você pode ajustar ou não essas cores, né? Você pode alterar um pouco a matiz do vermelho para o magenta ou do vermelho pro amarelo, né? Se você estiver trabalhando no padrão aditivo. Se for no padrão subtrativo, você pode ser que tenha você tem que trabalhar um pouquinho diferente, certo? Impressão, tinta. Outra coisa que vocês precisam saber que a fonte de luz ela vai influenciar na cor do objeto. Então, se você estiver trabalhando com uma fonte de luz que ela emite alguma cor específica ou que ela tem alguma temperatura de cor, isso vai interferir na iluminação, né, na cor do objeto. E contraste de cor, é bom vocês pesquisarem e estudarem um pouco sobre isso. Você pode fazer uma composição, trabalhar a parte psicológica do espectador, né? Tem uma cor mais avermelhada, eu posso ter uma cor mais azulada, eu posso alterar isso conforme o espectador percebe essa imagem, né? Que sentimento, que emoção eu quero causar a quem está assistindo. E a cor também, ela tem muita relação com a cultura. Kung Fu Panda, como eu falei, é um filme que é passado na China, mas ele usa a cor vermelha como algo negativo, porque é um filme ocidental, né? Mas a cor vermelha é uma cor positiva na China e nos países asiáticos. Então é meio, talvez na China ele não tenha tanto efeito, né? Na Ásia, Japão e outros lugares não tenha tanto efeito quanto tem no Ocidente. Da mesma forma que você tem filmes coreanos, filmes asiáticos, que você às vezes não entende porque você não está ligado àquela cultura de cor, de vivência e etc. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Encerrar.